Oi, gente! A aulinha de hoje, então, está relacionada a um processo muito importante junto à transcrição do DNA, tá? Bom, relembrando, transcrição é o processo de cópia ou processo que transcreve a informação que está no DNA e monta e forma, então, uma molécula de RNA. Essa molécula leva o nome de RNA mensageiro, porque ela então copia, transcreve a informação do gene. Essa informação do gene, então, está no DNA, por isso, transcrição do DNA, certo? Nós temos então o DNA, esse DNA vai ser aberto e um pedaço do gene vai ser copiado, ou seja, transcrito para uma molécula então de RNA mensageiro, certo? Mas há um processo muito importante que envolve esse RNA mensageiro, na qual esse RNA mensageiro vai se tornar, então, funcional. Como assim, professora? Então, olhem só. No DNA, há partes do DNA que são chamadas introns e exons. Está aqui, ó, introns e exons, certo? Então, atentem aqui à imagem. Nesta imagem mostra, então, a dupla hélice de DNA. Essa imagem está mostrando partes que são chamadas exons e partes que são chamadas introns. Estes introns, gente, são ditas as partes não codificantes ou não codificáveis do DNA. O que isso quer dizer? Quer dizer que essas partes aqui chamadas introns não irão codificar nenhuma proteína. Ou seja, é preciso remover essas partes não codificantes do RNA mensageiro, então, funcional, certo? Olhem só, em inglês se traduz, como os introns são partes entre os genes, certo? E exons vem então de expressão. Então, esses exons são as partes realmente que vão codificar proteínas nesta síntese proteica, certo? E os introns precisam então ser removidos. Esse processo de remoção dos introns se chama splicing, tá? Então, no splicing vai haver a remoção de partes não codificantes dos introns e deixar só as partes codificantes, que vai ser então o RNA mensageiro funcional. Isso tudo, então, vai fazer parte dessa transcrição. A próxima etapa vai ser a tradução. A tradução, então, vai ocorrer lá no citoplasma, junto às organelas chamadas ribossomos. Os ribossomos vão fazer a leitura desse RNA mensageiro e vão unir um aminoácido ao outro para compor, então, a grande molécula de proteína, certo? Bom, então, o splicing, sintetizando, o splicing é o processo de remoção das partes não codificantes do DNA. Essas partes não codificantes, uma hora foi chamado de DNA lixo. Como assim, professora? DNA lixo? Não se entendia, então, o que seria esses introns e se chamou-se de DNA lixo. Agora a gente sabe que então o DNA não codificante ou as partes não codificantes. Alguns autores relacionam, por exemplo, essas partes não codificantes a moléculas de DNA, por exemplo, quando nós temos uma virose, uma infecção por um vírus, uma gripe, alguma coisa. Partes do DNA desse vírus
desse vírus pode ser incorporado ao nosso e não ocorrer nenhum malefício, nenhuma morte celular, nada. Então, por exemplo, esses introns poderiam ser essas partes, que para nós seriam as partes, então, não codificantes, certo? Bom, isso tudo, então, ocorre no processo de transcrição, que o RNA mensageiro, então, vai se tornar uma molécula madura, uma molécula funcional. Esse RNA mensageiro agora vai participar do processo, então, de tradução, certo? Bom, deixa eu virar aqui a apostila. Bom, então, esse RNA mensageiro, ele sai do núcleo e vai lá encontrar os ribossomos ou aderidos à membrana do retículo endoplasmático rugoso ou ribossomos livres no citoplasma. Bom, essa fita aqui é então o RNA mensageiro. Já aprendemos que o RNA mensageiro é organizado de 3 em 3 bases nitrogenadas. Cada 3 bases nitrogenadas se chama, então, um códon. Um códon. Bom, nós vimos que tem outros tipos de RNA, a falar do RNA transportador. O RNA transportador transporta os aminoácidos, certo? E no RNA transportador, nós temos o que os autores chamam de anticódon. Anticódon. Então, o RNA transportador, com seu anticódon, se une, se liga ao RNA mensageiro, ao seu códon. E o ribossomo faz essa leitura. Identifica, então, que a metionina é o primeiro aminoácido desta proteína. Bom, próximo códon, RNA transportador, se junta aqui ao com seu anticódon ou códon aqui e entende que a lisina é o segundo aminoácido. Então, o ribossomo, ele faz a ligação entre esses aminoácidos, a ligação, esta chamada ligação peptídica. E assim por diante, próximo códon, próximo anticódon, próximo aminoácido é o alanina. E assim o ribossomo vai fazendo as ligações peptídicas e unindo um aminoácido no outro. E assim construindo, então, a molécula de proteína. Esta, então, é a dita síntese proteica ou produção de proteína. Essa proteína aqui vai ser grande. Essa molécula aqui de RNA mensageiro, ela é grande. Então, o ribossomo vai juntar muitos aminoácidos. Como que ele sabe, então, qual aminoácido é? Por conta, então, do código genético. O código genético é a associação do códon e o aminoácido, certo? Bom, e assim nós temos, então, a formação de milhares de proteínas que vão compor o nosso corpo, compor os organismos e por aí vai, certo? Vamos fazer uns exercícios? Ó, então vamos lá. A professora colocou aqui o post-it porque eu tenho a resposta aqui, tá? Então, vamos lá. Questão 1. As tetraciclinas constituem uma classe de antibióticos produzidos por bactérias do gênero Streptomyces. Elas atuam impedindo que o RNA transportador se fixe ao ribossomo nas células bacterianas. Então, vamos lá. Peguei o marca-texto e vamos lá. O que essa classe de antibiótico impede? Impede que o RNA transportador se fixe ao ribossomo. Em qual processo biológico este antibiótico atua? Em qual parte que está mencionando aqui, ó, RNA transportador se fixa ao ribossomo? Processo chamado de síntese proteica. Se fosse, impede que o RNA mensageiro seja transcrito a partir do DNA. Transcrição. Aí teria outras aqui, certo? Bom, próximo. O próximo, nós vamos precisar de alguns marca-textos, tá? Então, vamos lá. Um
um pesquisador interessado em produzir em tubo de ensaio uma proteína nas mesmas condições que essa síntese ocorreria nas células, utilizou. Agora vamos lá, marca texto. Vamos lá, marca texto. Utilizou ribossomos de células de rato. Aí eu grifo. Ó, o ribossomo seriam das células de rato. Usou RNA mensageiro de células de macaco. Ó, RNA mensageiro de células de macaco. RNA transportador de células de coelho. E aminoácidos de células de sapo. Grifa aqui. Bom, a proteína produzida teria uma sequência de aminoácidos idêntica de quem? Turma, olhem só. O ribossomo, ele então traduz, né, forma a proteína por base do quê? Do RNA mensageiro. É a partir da fita do RNA mensageiro que contém os códons que norteia a construção das proteínas. Então, essa proteína produzida terá uma sequência de aminoácidos idêntica do macaco, porque é no macaco que proveio o RNA mensageiro.